Mas eu sei que Deus tem algo a falar com vocês através de um breve testemunho que vai estar falando conosco ao encontro com Jesus que ele teve. Obrigado, pode falar. Primeiro, boa noite. Eu já chego emocionado porque ouvir o irmão Edson emociona. É muito forte, né, a situação dele. Eu quero primeiro saudar nossa reunião, né, com a paz do Senhor. Agradecer o convite. É uma alegria muito grande estar aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui. É muito emocionante estar aqui, compartilhando esse momento com a minha família, tá ali, minha esposa, meu filhinho, com vocês, tá bom? E começar dizendo que isso aqui não tem nada a ver com religião. Começar logo por aí. Isso aqui não é sobre placa de igreja, gente. Aqui foram convidados católicos, com certeza, né, evangélicos, budistas, enfim, todas as religiões, porque isso aqui é sobre Deus. Isso aqui não é sobre religião. E quando você ouve o Evangelho, mas você não... O Evangelho é renúncia. Então, se você ouve o Evangelho, mas você não renuncia ao mundo, isso não é Evangelho, isso se chama religiosidade. Quando você não renuncia para viver o Evangelho, você não está sendo evangélico, você está sendo religioso. E era isso que eu era. Eu vivi aí 25 anos religiosidade. Eu era um religioso praticante, para quem não sabe. Eu fui coordenador de grupo de jovem, eu fui coordenador de equipe litúrgica, eu fui coordenador de eventos religiosos, eu fui responsável de coordenar várias festas religiosas, eu ia na missa, enfim, eu era um religioso praticante. Só que quando terminava as reuniões religiosas, eu ia para o bar, eu ia para o salão da festa, eu ia para a cerveja. Eu não usei droga. Se eu tivesse usado, eu contava para vocês, não usei. Mas no resto, eu fiz de tudo. Então eu estava sendo o quê? Religioso. Eu não estava vivendo o Evangelho. E a primeira porrada que eu peguei se deu ali em 2012, 2013, eu não sei precisar exatamente. Mas aconteceu um fato, num pós-evento religioso, que já começou a me fazer pensar. Algo de errado não está certo. E foi a seguinte situação. Um casal, após um evento religioso que aconteceu na minha comunidade, saiu 5 da manhã, o pai e a mãe altamente embriagados. E 2 filhos, um da idade do meu filho, um outro maiorzinho. Chegando ali na região de São Vicente, para quem conhece, eles pegaram uma grande trovoada e se alagaram. E uma dessas crianças desapareceu no madeiro. Por obra do Senhor, alguém apareceu ali e salvou o restante da família. A mãe deixou as unhas nas pedras do São Vicente, de tanto bater na pedra. Gente, aquilo foi um impacto na minha vida negativo, que me fez começar a pensar que eu tinha que mudar. Porém, a força maligna, ela é muito grande. Se você não tiver ajuda de pessoas igual essas pessoas que Deus envia, você não consegue. Então, eu resolvi ali parar com a religiosidade. A partir dali, eu deixei de ser religioso. Aí, nem religião e muito menos evangelho. Eu fui para o fundo do poço. E fui cair no mundo mesmo. Até ter a brilhante ideia, para não dizer péssima, de construir uma estrutura que é conhecida como o Top do Madeira. Olha que vergonha. E passei a fazer festa para o mundo. Fazer não mais festa religiosa, mas para o mundo. Eu fiz o Fortaleza aniversário, fiz 6 anos. Era o mundo. Prostituição, adultério, droga, álcool, tudo que não prestava rolava. Não tinha a presença de Deus ali. É muito triste dizer isso, eu estou tremendo, porque hoje eu sinto vergonha do que eu fazia. Hoje eu sinto vergonha do que eu fazia. E até que o ano passado, 2024, Deus começou a pôr a mão, a cutucar, me dar porrada novamente. Eu armei o Fortaleza e era uma festa no inferno, né? Armava o aniversário do Fortaleza, era uma festa no inferno. Investimento alto, muita cerveja e tudo, convido o pessoal, aquela empolgação, barco alugado na cidade, e
vem a operação do garimpo. Né? Quem lembra no passado, vem essa porrada. Porrada psicológica, porrada financeira. Aí começou a mexer no bolso. E eu não desistindo, a força maligna agindo, renova a data para outubro. Outra porrada. Hoje eu entendo que foi Deus que não deixou. Hoje eu entendo. Outra porrada. A grande seca histórica. Que o Madeira ficou sem condição de navegação. Outra porrada psicológica. Outra porrada financeira. E vai quebrando. Mas é a mão de Deus agindo. É que a gente não consegue entender naquele momento. Hoje eu entendo. Então, a partir dali, eu comecei já a dizer, opa, o negócio aqui está ficando mais sério. Então, eu, ao longo dessa trajetória de mundo, sem religiosidade, muito menos sem evangelho, mas eu tinha minhas orações, ao meu deitar, ao meu levantar, e eu pedi a Deus uma esposa. Já estava ficando velhinho, né? Pedi a Deus uma esposa. E ele me presenteou uma esposa evangélica, olha só. Eu conheci ela através das redes sociais e fui conhecê-la pessoalmente a primeira vez na igreja dela, Betel de Cristo Rei, né? Aqui no Apiá. Então, quando eu cheguei lá, fui conhecer e algumas coisas ali me impactaram. Porque era uma festa religiosa, né, da igreja dela, porém bem diferente das festas que eu participava. Primeira coisa é que não tinha álcool e nem droga, né? Segunda questão, não tinha polícia militar fazendo a guarnição, coisa que eu tinha que levar para minha casa, porque senão acabava tudo em porradal. E eu dizia, aqui é uma festa de Deus, aqui é diferente. Muita animação, muita louvação, teve até forró, a pastora lá dançou, e eu vi aquilo ali, rapaz, aqui tem forró, só que as músicas não eram as músicas que tocavam no meu palco, eram louvores, eram de Deus, eram hinos que faz a gente, sabe, se emocionar, faz a gente se conectar com Deus, é diferente. E então eu levei para casa esse aprendizado aí, esse negócio do meu coração e tal, e fiquei com ela, né, assumi ela, ficamos 2 anos e meio, não tive força de sair ainda não, era terrível. Eu achava que eu precisava vender cerveja para as pessoas para me ter alguma coisa na vida, sendo que hoje eu vejo que até aquele dinheiro que entrou na minha vida não era abençoado, gente, porque ali eu estava me utilizando do vício das pessoas. Quanto mais alcoólatra o cara fosse, melhor para mim. Que vergonha, meu Deus. Hoje eu consigo enxergar isso. Então eu não consegui ainda sair, nós fomos para o mundo. Ela não conseguiu me levar para a igreja dela, eu consegui levar ela para o mundo. A força maligna me usou, né? Não é eu. A força maligna me usou para levar ela para o mundo. E nós ficamos 2 anos e meio no mundo. E aí Deus foi na ferida que me deu um filho, que é a minha vida, que está ali. É o De Júnior. Esse aí é a minha vida, esse veio para me transformar. Porque no primeiro evento que eu resolvi fazer, já com ele, com a gente, ele não aceitou. Quando ele viu aquela aglomeração, era uma brincadeira pequena, não era o aniversário do clube, era uma abertura de campeonato. Aleluia, Senhor. Então, pessoal, era a abertura, né, do futebol. Eu não sei se tinha alguém de vocês lá, os futebolistas, né, porque eu tenho dito, o futebol, a brincadeira, a descontração, ela não é errado na minha concepção. O que está errado ali? É a base daquilo ali, que é o quê? O álcool e a droga. Porque as pessoas não sabem se divertir se não tiver o tal do álcool. É aí que mora o perigo. Então, meu filho, quando viu aquilo ali, o pescoço dele caiu. Ele adoeceu na hora. Então, eu ali, agoniado com o trabalho, e ela assumiu a responsabilidade. Né? Ela, vindo de berço evangélico, ela assumiu e falou, não, eu vou levar meu filho, eu quero levar no pastor. Então vai. E aí meu pai, ela pediu para o meu pai, e ele foi para a auxiliadora. Chegando à auxiliadora, ela não conhecia nenhum pastor em auxiliadora, foi coisa assim de Deus, eu sei hoje que foi coisa de Deus, ela pediu informação e conduziram ela até a casa de um homem chamado Manuel. Glória a Deus! E esse senhor, esse pastor, esse homem de Deus atendeu ela com todo cuidado, ela contou a situação e ele prontamente utilizou a espada, né, que é a Bíblia,
e fez a oração, orou no meu filho, e o meu filho prontamente, gente, a todos vocês que estão aqui, o meu filho prontamente levantou a cabeça. O meu filho voltou à vida. Porque meu filho saiu da minha casa praticamente morto. Quem viu ele lá sabe o que eu estou falando. Então, a partir daí, esse homem entrou na nossa vida. Assim, dessa forma. Eu não o conhecia, ela não o conhecia. Deus conduziu. Então, nós, no decorrer do futebol, né, dos finais de semana ali, movido a música mundana, a álcool, e os que se diziam amigos traziam a droga, que eu não vendo droga, não pensei que eu vendia droga, mas as pessoas traziam. Aqueles que se diziam amigos se utilizavam do evento e vendiam a droga. Então, essa criança não aceitava. A cada fim de semana, essa criança ficava ruim. Essa era desesperado, sabe, o som alto, o povo, o foguete. Ele é desesperado no foguete. Se tiver um buraco para ele entrar, ele entra quando ele é um foguete, né? Aquela zoadeira toda. Então, quando finalizou, nós tivemos que finalizar, eu resolvi convidar, o pastor Jadilson esteve lá, fazendo uma oração nele, que ele estava ruim, e a gente dava remédio, e liga para o médico, e liga para o técnico de enfermagem, dá nada, gente. O que levantava a cabeça dessa criança era a oração dessas pessoas de Deus que iam lá. O pastor Jadilson chegou lá por volta de meio-dia, e a irmã Ellen foi lá comigo e falou: mano, você quer que o pastor venha aqui? Quero. E ele foi. Meu filho estava uma semana tendo febre. Tendo febre, a gente não sabia o que fazer mais. E ele fez a oração, quando ele saiu, meu filho ficou bonzinho. Fato. Então, aí nós resolvemos fazer o primeiro culto, 25 de março. Grava essa data no meu coração. 25 de março, eu resolvi abrir as portas da minha casa para Deus. Porque ele, a todo momento, ele batia, né? Assim como ele bate na porta de todos. Mas a gente não tinha força para abrir a porta para ele. A gente abria para o mundo. E a minha vida, a partir daí, é algo extraordinário que tem acontecido, no sentido da paz, no sentido de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir, porque, digo a vocês, eu não cheguei à depressão, mas consciência pesada, insônia, eu tive muito. Eu tive noites de cama, sofá, rede, piso, cama, sofá, rede, piso, sem encontrar o sono, de ver, ela sabe, de ver anoitecer e ver amanhecer, insônia, consciência pesada, de tantas vidas que eu ajudei a destruir fazendo o que eu fazia. Porque a Bíblia diz que nós todos somos irmãos em Cristo, né? E que, portanto, nós temos que cuidar uns dos outros. Vocês cuidam de mim, eu cuido de vocês, e assim sucessivamente. Então, quando eu comprava 500, 1000 caixas de cerveja, enchia meus freezer e convidava vocês, e convidava os filhos de vocês para ir, para se embebedar, para se drogar, aonde que eu estava cuidando de vocês? Eu não estava cuidando de vocês. Eu estava destruindo a vida de vocês. Só que eu não conseguia enxergar isso aí. Então, foi preciso Deus me dar muita porrada até atingir o meu filho para que eu pudesse enxergar. Então, eu hoje digo a vocês que vou me recuperar em todos os segmentos da minha vida. Vou voltar a sorrir em todos os segmentos da minha vida, todas as pessoas da minha vida. Eu passei esse bom período sumido, eu saí da rede social, optei por sair da rede social, né, porque estava me prejudicando. E ultimamente a gente tem recebido muita mensagem já do pessoal perguntando pelos eventos, pelo futebol, pelo aniversário do clube, e eu tenho respondido da forma com que Deus tem me orientado. Nós vamos fazer festa no Fortaleza, nós vamos ampliar as nossas estruturas, nós vamos melhorar as nossas estruturas para a honra e glória de Deus. Agora, só que os eventos que serão feitos no Fortaleza não serão mais para o mundo. Serão para Deus. Quando eu convidar vocês para ir, a todos vocês que vão ver essa mensagem, quando eu convidar vocês, não é mais para se autodestruir, mas para terem um encontro com Deus. E, por um lado, esse momento tem sido um pouco desagradável, difícil, mas isso faz parte da vida, porque a Bíblia diz que quando você realmente procurar um encontro com Deus, até a sua casa vai virar as costas para você. Pode ser que até a sua família te ignore. Mas eu creio que isso não vai acontecer.
Mas muitas coisas têm acontecido que têm me machucado, mas eu creio e oro por essas pessoas, porque eu sei que a culpa não é dessas pessoas que estão me criticando, assim como critico o irmão Edson. As pessoas que estão fazendo chacota, elas não têm culpa, porque elas estão sendo usadas por uma força maligna. Elas não têm culpa do que estão fazendo, porque eu fazia isso. Eu estou sendo chamado de cachorro. Eu não sei porquê, porque o cachorrinho é um bicho tão dócil. Aliás, é um elogio você chamar de cachorro. Não é verdade? Estão dizendo que estão fazendo lavagem cerebral em mim. E eu não julgo essas pessoas, porque eu já falei isso. Quando eu tinha uns 10 a 12 anos, eu me recordo que um tio meu chamado João, aliás, um abraço tio João, que é muito religioso, ele sempre gostou muito de conversar comigo, e ele me perguntou sobre isso, o que eu achava, não é, dos pastores. Eu disse isso faz tempo, gente. Olha, tio, aquilo é uma lavagem cerebral que os pastores fazem na cabeça das pessoas. Eu falei isso. Então hoje as pessoas estão falando isso de mim. Mas digo a vocês, eu não as julgo. Eu não as julgo. Eu oro. Eu fico de joelho. Porque eu creio. Para o homem é difícil, mas para Deus não é. Um dia essas pessoas vão ter um encontro verdadeiro com Deus. Um dia essas pessoas deixarão de ser religiosas e passarão a ser evangélicos. E passarão a viver o evangelho na sua essência. E renunciarão ao mundo. Quando essas pessoas tiverem esse encontro verdadeiro com Deus, elas vão sentir vergonha do que faziam, como eu estou sentindo. Elas vão sentir vergonha de terem consumido álcool. Gente, o álcool. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que o álcool só tem o poder de destruir. O que o álcool vai produzir, meu irmão, de positivo na sua vida? Nada. Absolutamente nada. Ele vai destruir a tua família. Ele vai destruir o teu bolso, o teu financeiro. Mas a força maligna, ela é tão grande, gente, que as pessoas não conseguem enxergar. Porque elas sabem, elas têm Bíblia, né? Ali no 1 Coríntios 6,10, até isso eu estou aprendendo agora. 1 Coríntios 6,10, não é isso? Dentre algumas coisas, fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E como é que a gente participa de evento religioso e quando chega aquelas horas, os bêbados dominam? Como assim? Será mesmo, gente, que Deus está ali? Poxa vida, eu sinceramente acredito que não. Agora, numa festa no qual se louva, se tem, não é, os teatros, e Deus está presente ali, porque ali não há espaço. Ali não se permite espaço para o álcool e para a droga. É isso que eu acredito. Gente, se eu for falar, eu vou amanhecer aqui. Então, para o momento é isso. Eu acredito que mais coisas, né, a gente vai para o futuro. Mas muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Um abraço.